Ontem eu postei um vídeo de uma psiquiatra, acho que é uma psiquiatra, que foi professora e é psiquiatra. Ela falou um tema muito legal. Aliás, ela comentou, ela fez uma reflexão muito legal. Que eu não posso nem até falar tudo que ela falou, porque só eu vi por cima, assim, vi, gostei, fiz um recorte e postei. Mas ela trata o conhecimento como uma maldição. Mas por que o conhecimento seria uma maldição? Né? Ele é bom, mas também pode ser uma maldição. Quando você estuda demais, você se aprofunda demais, eu até lembro que, né, que tem um ex-professor meu que eu me baseei muito na vida, no jeito que ele trabalhava, que ele tratava as coisas, porque assim, eu via muito que ele tinha uma inteligência assim, fora do comum, e eu me espelhava muito nele. E, por exemplo, ele é formado em matemática e em finanças, até onde eu sei. Aliás, ele é mestre em matemática, né, matemática pura e aplicada, e formado também em finanças. Então, a partir disso, ele conseguiu entender um pouco mais de política. E me espelhando nele, né, eu comecei a gostar também de finanças. E, de certa forma, eu abri muito, assim, meus olhos abriram muita, eu tive conclusões e entendimentos que as pessoas, tipo assim, podemos dizer que as pessoas têm uma cegueira religiosa, política, não vou dizer cultural, mas as pessoas têm por falta de conhecimento. E a gente às vezes pode até tentar desenhar, mas as pessoas não vão concordar. Isso depende das pessoas querer aprender, querer se aprofundar em determinados temas, né? E essa mulher, nesse vídeo, ela falava que teve um vírus, né? O filme é baseado num livro, que todo mundo ficou cego, né? E ela era a única que enxergava. Ela começou a ver coisas horríveis. Por exemplo, pessoas fazendo coisas que escandalosas, comendo comida estragada. Ela viu o marido dela traindo ela na frente dela. Só que essas pessoas não tinham noção do que estava fazendo porque não estavam enxergando. E de certa forma, para ela, era uma maldição. Ela ficou tão abismada pela situação das pessoas fazendo coisas fora do padrão, né, humano, do padrão uma lógica humana, que se tornou uma maldição para ela. Só ela conseguia ver. E ela, tipo assim, ela se incomodou bastante, ela não queria aquilo para ela. E olha que ela enxergava. Talvez se ela não enxergasse, ela tinha outra concepção, ela queria enxergar. Mas isso é também dá para a gente refletir sobre a questão do conhecimento. Mais ou menos isso. Às vezes você consegue enxergar coisas que você tenta explicar, mas não adianta. Né? Tipo, por exemplo, casais que você vê que ali não vai dar. Né? Que dois têm as personalidades. A gente consegue ver às vezes, não precisa ser um psiquiatra ou um psicólogo. Que tem coisas que, dentro de casais, problemas que se não for resolvidos, por exemplo, não vai dar certo. Né? Ou amizades, né? Até dentro da sala de aula, quando o professor começa a fazer os contratos didáticos, se ele não tomar um cuidado sobre isso, isso se torna também uma maldição. Então, o conhecimento às vezes demais, quando você estuda, você começa a enxergar coisas que as pessoas não vê, não conseguem ver, e mesmo você explicando, as pessoas não vão acreditar, porque elas não conseguem ver. Mesmo você explicando, desenhando, mas tipo, associando ao vídeo, por exemplo, as pessoas não conseguiam ver, elas não podiam nem desenhar, ela podia só falar, né? Então, eu estudei muito, a minha monografia foi baseada em matemática financeira e em finanças, né? Sobre questão de ter uma renda passiva, né? E a partir desse estudo, que foi 2 anos, eu tirei até um 10 nesse trabalho, nessa monografia, não pela apresentação, talvez porque eu fiquei um pouco tenso, né? Porque foi o, né?
o divisor de águas, né, ali. E era muito grande, foi mais de 50 páginas. E a hora que era pra ser mais, né, porque o professor enxugou. E assim, eu fui muito cirúrgico, porque eu passei noites, foi um trabalho de pesquisa sistemática, né? Então eu tive que ler muito, pesquisar muito, trazer muito conteúdo, coisas que para fechar, né, uma ideia que no final eu aprendi muito, até o meu professor orientador, ele também gostou e quis até publicar, mas a gente não publicou ainda, né, numa revista. Mas, assim, a partir desse trabalho, a partir desses estudos sobre finanças, eu comecei em 2015 a estudar sobre finanças, renda variável, renda fixa, entrei na renda variável, conheci muita coisa, né? Caí no pente fino, devido a minha, às vezes, usei fórmulas matemáticas, como a, deixa eu lembrar aqui qual foi que eu usei, Fibonacci, né? Mas, e tentei estudar os gráficos de Candler, né, que tem uma lógica, né, porque a economia ela é muito sentimental. Então, gente, quando conseguimos entender um pouco de economia, automaticamente conseguimos entender um pouco de política, né? E a nossa cegueira ela começa, né, passar. Só que as pessoas não conseguem, né? Elas tratam isso como elas veem a gente, né, que estudam um pouco, que sabem um pouco, como pessoas que são loucas, que têm ideias loucas, por exemplo, no começo de 2018 eu era muito radical sobre política, mas como eu comecei a estudar, eu comecei a entender que não vale a pena, né? Eu tinha que defender não fake news, porque dos dois lados aparecia. Por exemplo, quando eu dei o exemplo da Dilma fazendo os cálculos que não era 30%, mas era 30% de 30%, que era 9%, ela fez um cálculo certo. E as pessoas leigas começaram a rir, mangar, dizer coisas horríveis. E mesmo que a gente tentava explicar, eu como professor de matemática, como matemático, eu tentando explicar, as pessoas não entendiam, né? Então é tentar enxugar gelo, né? E às vezes a gente tem que ficar calado mesmo, tem que ficar, se resguardar, porque não adianta, né? A gente precisa entender que a gente não consegue convencer as pessoas através de palavras. As pessoas parecem que têm uma cegueira tão assim, densa, tão uma cegueira tão assim forte que mesmo você trazendo exemplo, trazendo coisas, né? Inclusive eu queria até falar sobre o corte da alfabetização. Eu comentei até com um colega meu e ele praticamente jogou quase uma pedra em mim, né? Porque ele levou para o cunho político e eu tentando levar pelo bem comum, porque para mim a base da educação é a alfabetização. Para mim, doutores deveriam ensinar as crianças ali do começo da sua jornada, né, na educação, né, doutores, porque é dali que eles vão começar a ter uma noção se vão gostar ou não e e às vezes se frustram muito porque pegam pedagogos, eu não estou dizendo que são todos, mas pegam pedagogos que acham que pedagogia não tem matemática, mas pedagogia é uma área, é um professor polivalente. Ele ensina a matemática, português, né? Então, às vezes, ele não gosta de matemática, ele vai ensinar do jeito mais fácil, ele vai encontrar um vídeo, né, e trazer, quando o aluno chega lá no sexto ano, ele toma um susto, porque chega um licenciado em matemática, pá, e ele diz que não é assim. Aí, né, vê um ranço da matemática, vê um ranço do português, vê um ranço de outra disciplina, principalmente matemática, né, porque as pessoas, né, hoje mesmo teve um caso inusitado que um cara fez um cálculo simples, ele não sabia, ele pegou o celular e fez 100 menos 60, 66. Aí eu olhei assim para ele, não critiquei, claro, né? Eu falei, tu fez esse cálculo? Foi, né? Não sabia? É, a gente não pode também, né, tá criticando, mas
Isso vem da onde, né? Então, assim, tirar recursos da alfabetização, eu não quero entrar na parte ideológica, a parte de, vou defender o partido A, o partido B. Eu estou dizendo que isso, né, é destruir, né, não somente a vida educacional do aluno, mas também toda uma geração, né, porque ninguém começa uma casa pelo telhado, né. O alicerce precisa ser bem feito, bem estruturado, para não ter rachaduras, para não ter problemas no futuro. E infelizmente aconteceu e é verídico, não, eu tentei não acreditar nesse corte da educação, da alfabetização, que era 42%, apesar que o MEC ele investiu mais na educação, só que esse investimento foi para outro canto, um canto que hoje nós temos salas de aulas lotadas de alunos que querem presença apenas. Por quê? É de meio. Né? Então eu penso assim às vezes, né? Se um dia o governo cortar o pé de meia, cara, como é que vai ser como é que vai ser a evasão escolar? Vai ser assim gigantesca, sabe? Porque antes do pé de meia nós tínhamos uma evasão muito grande, né? Os alunos a gente tinha que buscar na casa do aluno para fazer as provas externas. E hoje não tem tanto trabalho para fazer isso, né? Mas por quê, né? Mas, enfim, né? Às vezes, voltando para o tema, né? Conhecimento demais é maldição. Maldição, né? No sentido não tão crítico, ruim, né? Mas que você consegue ver coisas que você fica triste, que você não consegue explicar, você não consegue abrir os olhos das pessoas. Eu consigo abrir meus olhos politicamente e religiosamente porque eu tive que sentar e estudar, né? Mas as pessoas não têm coragem de fazer isso e levam crenças, levam, né, tradições de famílias e morrem por isso. Se você for discutir, as pessoas vão dar em você de caibrada, de caibo, né? Então não vale a pena, não vale a pena você discutir, né? Então eu devo, né, esse professor eu devo muito a ele, né? Ele foi o que eu tive uma inspiração muito grande dele. Eu agradeço muito a ele, né? Não vou citar o nome dele porque eu já em alguns vídeos já citei, né? Mas vou citar o professor Claudimar, né? Ele praticamente foi o cara que me tirou da cegueira, né, a cegueira intelectual, a cegueira política, a cegueira, às vezes também, por exemplo, até religiosa, quando você começa a estudar, você começa a compreender bastante coisas, então eu tomei ele como exemplo, né, e eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei, né, e e eu me inspiro em pessoas que são assim, inteligentes, que possam me trazer, contribuir com com a minha vida profissional, com a minha vida religiosa. Então eu me inspiro em pessoas que são mais capacitadas, que têm a mente mais, pessoas que são flexíveis, sabem ouvir, né? Às vezes são bombardeadas, mas sabem manter o controle. Então eu sei que eu tenho que aprender muito ainda. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei. Imagina as pessoas que estão paradas, estagnadas. Enfim, gente, o vídeo tá ficando grande. Era sobre isso, né? E uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, né? Vai depender da hora que você está assistindo esse vídeo.